Cá estou eu de novo, estava no Facebook agora há pouco, agora vamos gravar para o YouTube. Desculpa, meus olhos estão um pouco vermelhos, porque a alergia que eu estou tendo, lembra que eu contei semana passada para vocês que eu tive um quadro alérgico, que o Chico Xavier me curou, me ajudou a me curar. Então ela resolveu me visitar novamente, né? Tem mais ou menos uns 10 dias já. Mas não me impede de trabalhar, não. Bom, como vocês sabem, eu não sou youtuber, então eu estou fazendo algo que para mim é uma novidade. E toda minha intenção não é me divulgar, porque não há o que vocês terem interesse na minha pessoa. Eu já divulgar a casa espírita, falar de mediunidade, falar de experiências que eu tive, que eu acho que pode servir para vocês, enfim. Eu acho que de alguma forma eu aprendo, vocês aprendem, vocês me orientam naquilo que vocês gostariam de saber. Se eu tiver conhecimento eu vou usar. Eu gosto de usar muito o que eu tive de experiência, porque aí é coisa pessoal, não pessoal no caso da minha pessoa, coisa que eu posso provar, do que falar de uma terceira pessoa. Vamos lá. 2 temas interessantes. Mediunidade no Vaticano. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, Dr. Adroaldo, diretor do Sanatório Espírita, depois do desencarne do Dr. Inácio, pediu-me para que eu representasse o sanatório em São Paulo numa conferência espírita internacional, uma conferência médica científica. E eu, como secretário dele, teria que ir, anotar, gravar tudo que eu pudesse gravar e levar e entregar para ele no meu retorno de São Paulo. Foram 2 dias de palestras. E nenhum médico do sanatório se habilitou a querer ir. Falei, Adroaldo, eu não tenho capacidade de participar de uma coisa dessa. Eu vou entrar mudo e sair calado. E de fato eu entrei mudo e saí calado. Mas aprendi. Muita coisa eu registrei, anotei tudo no relatório para entregar para o hospital, porque eu fui custeado pelo hospital para esse encontro, e era uma coisa de alto nível. E nesse momento lá na federação, haviam várias mesas redondas, pessoas do mundo inteiro e do Brasil também. Vi fenômeno de espírito por televisão, materializado, transcomunicação instrumental, a casa de Van Gogh no outro planeta. Foi muito, muito interessante, muito legal. Eu fiquei impressionado. Mas o que mais mexeu comigo, não sei se é porque eu devo ter alguma história na igreja, né? É uma coisa que depois eu vim entender quando eu estudei mediunidade mais para frente, que na época eu achava que sabia e não sabia nada, e hoje que eu também não sei nada, só que agora eu não acho que eu sei, agora eu sei que eu não sei. Mas entre uma coisa e outra, aconteceu um fato muito interessante. Havia um senhor muito distinto, falando português, mais ou menos, com o tradutor do lado. Ele era francês, judeu-francês, ligado ao Vaticano, não sei se ele era padre ou ocupava algum cargo no Vaticano. E esse homem, ele era espiritualista. Eu digo era porque na época, há 30 anos atrás, já devia ter seus 60 anos, eu tinha 30, 32, 33 por aí. Bom, eu não lembro o nome do homem, porque esse material ficou tudo no sanatório e minha memória sempre foi muito ruim para nomes. Nomes e datas para mim é uma coisa muito difícil. Ele nos contou algo muito interessante que eu fui pesquisar anos depois, estudando, que no Vaticano, segundo ele, havia mediunidade muito mais do que nos centros espíritas. E acontecia um fenômeno no Vaticano, há muito tempo, que era estudado pelos padres, segundo esse senhor nos contou. Que os padres entravam em sonambulismo, dormiam
E durante o sono, entravam em estado de transe e incorporavam a si mesmos. Vou tentar explicar. O padre José dormia, figurativamente o nome que eu estou dando aleatório, e dormindo ele incorporava um médium, vamos dizer assim. E ele ia, levantava dormindo, pegava laudas de papel e receitava remédio, assinando pelo doutor X ou Y, não importa. E havia muito fenômeno nesse sentido que eles estavam estudando no Vaticano, segundo, volto a dizer, as palavras desse conferencista que estava conosco lá em São Paulo há cerca de 30 anos atrás. Então, o que acontecia? Isso é um fenômeno muito raro, mas acontece. Vamos supor, eu hoje chamo Cido, mas numa vida anterior eu me chamava João. A experiência do personagem João está arquivada no meu inconsciente. Hoje eu não sei quem foi João. O João da vida passada que eu fui, ele foi, por exemplo, escritor, ou servente pedreiro, ou advogado, ou médico, essa outra vida que o Cido teve como João. E ao dormir, eu entro em transe e incorporo o João. Ou seja, vem para fora a minha outra personalidade. E aí, enquanto João, eu não sou mais o Cido, eu manifesto o meu conhecimento literário, médico, científico, não importa, e escrevo dormindo, num processo sonambúlico. E se não me falha a memória, o que mais impressionou esse francês é que haviam casos de incorporação de outros espíritos, não você incorporar você mesmo, ou seja, você liberar o outro lado escondido em você, como se fosse um processo de hipnose espontânea. Eles recebiam às vezes outros padres desencarnados, dando provas desse processo. Se não nos falha a memória, um dos papas que chegou a escrever através deles teria sido o Papa João XXIII. Não sei se o Papa Pio XI ou Pio XII, não lembro agora. O que ele contou para nós foi algo muito interessante. Então, a mediunidade que não pertence aos espíritas, graças a Deus, pertence aos espíritos, porquanto mediunidade é mais uma característica humana, tal qual os 5 sentidos que nós temos. Em outros mundos, as pessoas mais evoluídas do que nós têm a mediunidade, igual nós temos a condição da visão, da audição, do paladar, eles também se comunicam mentalmente. Desenvolveram o poder mental e o poder mediúnico, que é físico e ao mesmo tempo espiritual. E é interessante pensarmos sobre isso, porque quando eles escreveram a codificação através de Allan Kardec, codificando tudo isso, eles não tinham religião espírita naquela época. Médiuns católicos, cartas que vieram da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Itália. E houve um compêndio de informações que Kardec fazia a mesma pergunta para vários espíritos, em vários setores diferentes, para ver como é que vinham as respostas. E as respostas batiam.
Kardec então viu que havia uma força inteligente agindo sobre aquilo, tanto quanto sobre as mesas girantes, quando o balaio dançava e a caneta escrevia sozinho, o lápis escrevia sozinho na mesa e todo mundo fazia a maior festa naquela salão parisiense. Então a mediunidade não pertence aos espíritas, graças a Deus. A mediunidade é dos espíritos. O mundo espiritual também não é propriamente espírita. O mundo espiritual pode ser católico, evangélico, umbandista, plano espiritual como Aruanda, muçulmano, cada país com as suas fronteiras. Me refiro no andar próximo a nós, aonde existem mais impedimento, tem fronteira. Mais acima não tem fronteira porque são espíritos superiores. E graças a Deus eu digo que não é dos espíritas, porque a religião é dos espíritos. Mas encerrando nossa fala, não vai acabar acabando minha gravação aqui. Eu não sei porque eu não consigo gravar mais do que 30 minutos. Ainda bem, né? Vocês iam cansar de nós. Estava eu na minha casa aqui em Uberaba, morava sozinho, na rua Crispiniano Tavares, passando por um momento muito doloroso. Trabalhava numa casa espírita, havia surgido um espírito que falava em alemão, e o pessoal falava que era o Dr. Fritz, falava que não era. E um belo dia me toca o telefone. O senhor é fulano de tal? Sou. Eu sou a secretária do Dr. Edson Cavalcante de Queiroz. O Edson Queiroz Cavalcante? Edson Cavalcante Queiroz. E o Dr. Fritz, através do médium, pediu que nós lhe procurássemos, ele tem um recado para lhe dar, que o senhor venha para cá o mais rápido possível. Eu levei um choque. Bom, eu não tinha dinheiro para viajar, eu estava numa situação financeira muito ruim, amigos estavam me ajudando a pagar meu aluguel, minha água, minha luz, minha comida. Eu fizeram uma vaquinha e eu peguei um ônibus comercial, fui Uberaba, Recife. Em Recife havia um amigo meu chamado Eusébio, que tinha ido passar férias de Florianópolis, cujo amigo meu morreu há 2, 3 anos atrás. Ele cometeu suicídio em Florianópolis, em São José, Santa Catarina. O Eusébio estaria me esperando no aeroporto, que eu ia me encontrar com ele lá, que ele estava chegando de viagem em Santa Catarina, Recife. E pagou para mim o hotel. No dia seguinte, eu estava muito cansado. Fui lá para o centro espírita do Dr. Fritz, Dr. Edson. Chama Pau de alguma coisa, Encruzilhada, tem um nome o bairro lá, não me lembro mais. Tinha umas 2.000 pessoas lá, 1.500, sei lá. O Dr. Edson Cavalcante, ele era deputado federal, médico ginecologista e médium. Ele estava na mesa, aquela multidão toda lá. Ele cantou várias músicas no violão, muito bem vestido, um sapato de cromo alemão, nunca mais me esqueci disso. Ele cantou, fez uma preleção e cantou a música Segura na Mão de Deus. Ao terminar a música, ele ia se dirigir para a sala de cirurgia, onde ele ia incorporar o Dr. Fritz. Quando ele foi caminhando, e nós aguardando para passar por ele, eu e mais 1.000 e tantas pessoas, ele parou na porta que ele ia abrir para entrar do salão principal, igual nós temos aqui, Frank, o leito, só que era uma sala de cirurgia. Vários médios estariam lá dentro, aguardando o Dr. Edson. Ele parou e voltou para trás e veio caminhando na nossa direção. Quando ele chegou perto de nós, eu estava sozinho. Ele pegou a mão dele, uma mãozona grande, e ele pegou no meu braço e falou assim: você que é o Cido de Uberaba? Eu sou. Me acompanha. Estávamos te aguardando. Todo mundo me olhou. Fui para a sala de cirurgia. Ele falou: você faz a prece para nós, para iniciarmos o trabalho, para eu poder incorporar? Eu falei: sim, senhor. Eram mais ou menos 9h30, 10 horas da manhã. A hora que eu fui fazer a prece, eu fui banhado de éter da cabeça aos pés. Eu fechei os olhos, comecei a rezar para ele incorporar. E eu me perdi no meio daquela prece, eu fui sumindo. E eu fui banhado de éter espiritual.
Quando eu voltei em mim, ele estava já incorporado, o Dr. Fritz. E ele me disse: você está com pressa? Eu falei: para quem viajou 48 horas, não, 72 horas, não lembro agora. O que são 2, 3 horas a mais? Então eu quero que você fique aqui até o final do trabalho. Pode? Eu falei: posso. Sentei do lado. E lá vai ele, corta daqui, enfia a tesoura de lá, rasga daqui, e ficava nervoso, quebrava a caneta, jogava no chão, pegava outra caneta, e tinha um lugar que ele escrevia os receituários e tal, e mostrava para mim a cirurgia. E eu só baixava a cabeça e não dava conta de ver aquilo tudo. E me explicava o que estava acontecendo naquele caso. E eu olhando. Bom, no final do dia, por volta de 5 horas da tarde, quando o trabalho terminou, ele me falou assim: sabe por que eu te chamei aqui? Eu falei: não, doutor. É para te dar 2 recados. Eu fiz você vir aqui sem dinheiro para te dizer o seguinte: de fato você não trabalha comigo, mas você trabalha com o espírito da nossa equipe, de 540 e poucos espíritos. O mentor que trabalha com você, que vai trabalhar com você, ele está submetido ou subordinado a Jesus, mas também a um outro espírito que você também não sabe o nome direito, só sabe que chama Francisco, que é o que cuida de você e dele. O médico que trabalha com você, vocês têm uma ligação do passado, na Alemanha e em outros países, por dívidas, acerto de contas. E de fato, ele não sou eu, como as pessoas estão pensando na sua cidade. Falei: doutor, eu posso até trabalhar com ele, mas cortar ninguém eu não vou não, não aprovo não. Ele deu uma risada e falou: não, você não vai cortar ninguém. Quer sarar para não morrer agora? Você vai chegar em Uberaba, o dirigente da casa espírita que você trabalha vai te pedir para você abrir um trabalho. Você diga que sim, e vai ser numa quinta-feira. Nunca mais pare de trabalhar até o dia da sua morte. É a única maneira que você tem de você não desencarnar agora com a doença que você carrega. Você vem de uma família de rancenianos. Sua família trazia um débito da Alemanha com crimes do passado. E você tem algo muito parecido com o que aconteceu com a sua família, de forma diferente. Então a sua doença é kármica. Só o trabalho vai evitar que você desencarne agora. O nome dele é Frederick Kempler. E deu o nome para mim. O outro que você chamava de irmão Francisco, que você ouviu quando você tinha 6 anos de idade na igreja, vestido uma roupa azul, e depois de vez em quando uma roupa marrom, e que depois foi o primeiro espírito que você incorporou na sua vida, é o irmão Francisco Monteiro de Carvalho. É isso que você queria, um nome? Pois então você pegue o nome, volte para Uberaba, cale a sua boca, pare de duvidar da mediunidade e vai trabalhar se você quer viver. Enfiei a viola no saco, todo mundo me olhou, peguei o busão, voltei, parei em Belo Horizonte, meus pés inchou demais, uma família de lá, em Vespasiano, a dona Edith, a Érica, a Dirce, o Eduardo, o Paquito. Lá me receberam, eu dormi lá 2 dias para poder seguir viagem para Uberaba, porque meus pés estavam muito inchados. Ônibus comercial, não era leito não. Cheguei em Uberaba, o dirigente da casa espírita falou assim: Cido, queria abrir um trabalho de cura, igual que nós fazemos no sábado. Você aceita? Eu falei: aceito. O médico, o dirigente, não sabia de nada aqui em Uberaba. Pode ser na quinta-feira? Pode. E até hoje estamos trabalhando, há 30 anos quase, mais ou menos isso. Assim nasceu a minha história com o Dr. Frederick. Há coisas que eu fiquei sabendo depois, há outras que eu não posso saber, e estamos aqui na Casa Espírita Fraterna Francisco de Assis. Mediunidade de resgate, mediunidade de bênção para não ter que pagar de outra maneira mais dolorosa. A mediunidade veio para que eu pudesse pôr a mão sobre as pessoas e não curar, porque eu nunca curei ninguém, mas pedir pelas pessoas o que eu peço para mim. Dr. Elias Barbosa, no Sanatório Espírita, junto com o Adroaldo, Dr. Silas e a nossa equipe, falou assim para mim: mestre,
Médio dos frites, que nem você, é tudo médio desparafusado, tudo médio esquizofrênico. Precisa trabalhar, senão os parafusos afrouxam todo. Parou de trabalhar, parafuso afrouxa e vocês enlouquecem. Começou a trabalhar, o parafuso aperta e vocês ficam mais ou menos normal. Tá aí o recado. Por isso que eu venho trabalhar com alergia, com olho vermelho, com dor na coluna, com tontura, com visão dupla, às vezes com perda de visão por 2, 3 minutos. Nunca mais parei de trabalhar. O duro não é que eu venho trabalhar, porque isso eu faço com gosto, com prazer. O duro é que o trabalho ainda não amoleceu o meu coração para me tornar uma pessoa melhor. Por isso eu conto com a prece e vibração de vocês, para que eu, antes de desencarnar, tenha vencido mais algumas dificuldades de ordem moral que eu carrego na alma. Espero que vocês tenham gostado da história. Ela é verdadeira, aconteceu conosco. Com relação à palestra de São Paulo, eu estava presente, eu ouvi, não tinha gravador, anotei tudo no papel e depois entreguei para o doutor Adroaldo quando eu cheguei de viagem São Paulo, Uberaba. Um bom dia a todos, parabéns Luciano, que hoje é teu aniversário, parabéns Camila, parabéns à equipe do centro que está fazendo marmitex hoje, eu fiz o feijão, 5 horas da manhã estava fazendo feijão, parabéns aos que lutam e trabalham para não deixar a cabeça vazia e a obsessão tomar conta de nós. Até a próxima live no próximo domingo, se Deus quiser, que aliás vai ser no dia das eleições, já não, né? Não, ainda tem mais uma semana, então ainda não é o dia das eleições. Um abraço.